Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre meme. Vocês com certeza já são familiarizados do meme. Porém, vamos aprender algumas especificidades que constituem os memes. Vamos aprender o meme enquanto gênero textual. E aí, vamos começar? Vamos ver aqui quais são os objetivos? Então, os nossos objetivos consistem em analisar o uso de recursos persuasivos em textos diversos e seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos. Recursos persuasivos, então, são aquelas palavras intencionalmente pensadas por quem vai elaborar um texto. E o meme, ele é um texto, né? Ele é, sim, um gênero textual, porém, é um texto constituído aí, um texto que a gente chama de híbrido, porque ele é constituído de linguagem verbal, de palavras e desenhos, ilustrações, imagens, que são o que constitui a linguagem não verbal, né? Então temos linguagem verbal e linguagem não verbal, e essas duas linguagens precisam ser lidas, interpretadas pelo leitor, para que haja uma compreensão da intencionalidade de quem elabora o meme, né? Então tem que haver um compartilhamento de ideias entre tanto a pessoa que elabora o meme, quanto a pessoa que vai ler, o leitor, né? Esses são os interlocutores. Deve haver uma compreensão de mundo compartilhada entre esses interlocutores para que faça sentido o meme e ele cumpra com a sua função de promover o riso, né? De ter ali uma pitada de humor, uma pitada de ironia, muitas vezes, dentre outras características que nós estamos aqui analisando. Então, vai aí reticências. Observem aqui esse slide. Riso aberto ou riso sério? Temos aqui, então, alguns exemplos, né, de outros gêneros textuais, outros gêneros discursivos, que também se utilizam de linguagem verbal e não verbal, ou seja, de desenhos e palavras, né? Assim são as charges, os cartoons, as HQs, que são as histórias em quadrinhos, as tirinhas, né? E a gente tem agora os memes enquanto gênero textual, né? Para vocês pensarem que existem alguns elementos composicionais que os constituem, né? Temos aqui anedotas, causos, piadas que acabam sendo transformadas também em memes muitas vezes. Temos aqui nesse slide uma reflexão, né, e uma imagem bem significativa que ilustra essa ideia do bom humor, né, desse humor irônico que se coloca para as pessoas rirem, para provocar o entretenimento e também para provocar um pensamento crítico e reflexivo, né? A imagem do Charles Chaplin, que vocês também devem conhecer, né? E a expressão aqui, falando sério, reticências, né? Eu sempre falei como o palhaço, mas nunca duvidei da seriedade com que a plateia me sorria. Charles Chaplin, né? Então temos uma frase aqui de efeito que mostra as contradições das palavras seriedade e essa seriedade do riso da plateia sendo contrastada com o riso promovido pelo palhaço, né? Então, uma frase de efeito para a gente refletir sobre essa questão do riso. E aqui nós temos uma reflexão nesses slides, né? A gente tem uma imagem, né, e uma pergunta, why so serious? Né? Por que tão sério? E uma reflexão, será que rir é o melhor remédio? Vamos ver o que dizem aqui os filósofos, os intelectuais, né? Rindo se castigam os costumes, do latim ridendo castigate mores. Rir não é só próprio da humanidade, é ainda uma necessidade dela. Olha ali o consagrado Machado de Assis, né, sendo o autor dessa frase a respeito do riso. E na sequência nós temos uma outra frase de efeito do Bakhtin, um filósofo russo, um estudioso do riso, né? Ele diz assim: o riso não exclui a ninguém, nem mesmo o próprio povo, né? Então, algumas reflexões aqui para a gente pensar sobre essa questão do riso. Como se constrói o engraçado? O riso é fácil? Vamos ler aqui comigo o slide? Um texto que causa riso aberto é curto e aciona conhecimentos de mundo de uma pessoa ou de um coletivo. Sendo assim, pressuposto e subentendido devem ser condizentes com aquilo que se vivencia no agora de uma sociedade, pois para provocar riso de modo rápido, é preciso que o conteúdo tenha a ver com a cultura atualizada, com o existir imediato, né? O que a gente está tendo aqui
para refletir nesses slides, né? Então a gente, no início eu havia comentado que tem que haver um compartilhamento de ideias entre os interlocutores, entre a pessoa que elabora um meme e o leitor, né? Então eles têm que entender ali o contexto da enunciação, o que está acontecendo, porque senão não vai fazer sentido o meme, né? Porque nem tudo está ali explicitado para o leitor. Algumas coisas ele tem que fazer uma reflexão do contexto extraverbal, né? Ou seja, o contexto além do que está dado, além dos pressupostos ali que as imagens e o discurso verbal possibilitam. Então, nesse sentido, é necessário compreender um pouco mais sobre esse não dito, né? O que não está explicitado para o leitor, o que é esse não dito. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de pressupostos e subentendidos, né? Que são informações implícitas no texto, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto, né? Então não estão explicitadas para o leitor tem que refletir sobre para tentar entender. Os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos no texto. Já os subentendidos são deduzidos pelo leitor, sendo da sua responsabilidade. Então cabe ao leitor, numa leitura proficiente, ou seja, numa leitura capaz, hábil, eficiente, ir além da informação que se encontra explícita, identificando e compreendendo as informações implícitas, ou seja, lendo nas entrelinhas. Então o leitor tem que fazer aquela reflexão do contexto extraverbal para entender o além do que está dito ali no texto, né? Entender o não dito. E aí sim é possível que haja esse compartilhar de compreensão, né? E o leitor atenda compreendendo da forma como a pessoa que elaborou o meme tinha intencionalmente pensado, né, que fosse essa compreensão, essa interpretação. Então, continuando ainda uma reflexão sobre os pressupostos, observem aqui. Os pressupostos são informações implícitas, adicionais, facilmente entendidas, que permitem ao leitor compreender uma informação implícita. O enunciado depende dessa pressuposição para que faça sentido. Assim, o pressuposto é verdadeiro e irrefutável, né? Olha que interessante. E o que são os subentendidos? Observe que aqui tem até a foto, né, de um menino. Ele está ali meio que se escondendo, tentando ver alguma coisa, né? Ou alguém, né, numa posição ali de esconder-se de algo ou de alguém, né? Então, o que são esses subentendidos, né? Eles não estão ali, as ideias não estão explicitadas, não estão escritas ali para o leitor, né? Ele tem que subentender, são insinuações, né? Existem algumas insinuações, algumas informações escondidas, dependentes da interpretação do leitor. Não possuem marca linguística, sendo deduzidos através do contexto comunicacional e do conhecimento que os destinatários têm do mundo. Podem ser ou não verdadeiros e podem ser facilmente negados, visto serem unicamente da responsabilidade de quem interpreta a frase, né? Então eu posso fazer um meme e compartilhar com os meus amigos, com os meus familiares, porém, se o meme que eu fiz for compartilhável, for de ideias que eles já tenham visto previamente, né, a partir de uma imagem, de uma expressão facial ou de uma frase de efeito, aí sim vai haver, né, uma interpretação dentro daquilo que eu idealizei inicialmente ao escolher a imagem, a expressão facial, ao escolher a linguagem que vai compor esse meme. Agora, se o meu interlocutor não faz ideia do que se trata, para ele não vai fazer sentido. Então, provavelmente, eu não vou conseguir atingir a minha intencionalidade, né, ao elaborar um meme com o qual o meu interlocutor, o meu leitor, não entenda, né? Não faça sentido para ele não participou, não viu, não tem noção do que seja, de qual é a minha intenção ao desenhar, né, determinada ilustração, enfim, ao escolher determinadas palavras para compor esse meme. Então tem que tomar um cuidado com isso, que tem que haver esse partilhamento de ideias. Então vamos ler aqui o texto, observem aqui os elementos da linguagem verbal. Ontem você lavou a louça e hoje, dobrando a roupa, observem ali os gestos da mulher, né? Um tom um pouco autoritário, ela está com os braços cruzados, fazendo uma constatação, e aí ela faz uma pergunta: comprou o livro de novo, né?
Então, o que a gente deduz desse comportamento? E observem que o marido está ali, né, dobrando as roupas e tal. Então, será que é hábito do casal dividir as tarefas domésticas? Será que ele tem esse hábito de ajudá-la a lavar a louça, dobrar a roupa? Né? E outra coisa que a gente pode pensar, será que ele já não tem vários livros? Talvez ele seja um leitor compulsivo e aí, de repente, ele foi e comprou mais um livro, quer dizer, ele já tem tantos e ainda comprou mais um, e isso já deixou ela meio indignada, então ele pensou, para eu me redimir, né, ela vai ficar um pouco indignada com a minha atitude de ter comprado mais um livro, então eu vou fazer o quê? Vou lá lavar a louça para ela, que eu não sou acostumado a fazer isso, e vou dobrar as roupas. É uma forma de pedir desculpas, né, e de tranquilizar um pouco ali a fúria dela. Então nós temos todos esses pensamentos, essas inferências, esses julgamentos de valor a respeito de tudo isso que está colocado aqui nesse meme, porque nós estamos analisando o contexto extraverbal, é o não dito, né? Então as coisas estão aqui de certa forma subentendidas, a gente que tem que fazer essa reflexão para interpretar esse meme. Então vamos para a nossa primeira atividade, eu vou pedir para vocês sistematizarem isso que a gente discutiu até aqui, né? Vocês vão identificar o pressuposto e o subentendido por meio da leitura mais atenta desse meme. Tá? Então pensem, o pressuposto é a situação que está dada ali, né, dentro desse meme, ali vocês vão analisar um pouquinho e descrever os aspectos que vocês conseguem visualizar, né? E a partir disso, o que a gente pode inferir, né? Os subentendidos é qual a interpretação que a gente faz do contexto extraverbal, né, de tudo que acontece no cotidiano do casal, para que tenha saído aí esse meme com essas palavras e com essas imagens. Um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, escrevendo 3 ou 4 frases para dar conta de responder a essa questão.
Retornando então, pessoal, observem aqui. Pressuposto então, nós temos a cena, né? A esposa está certa de que o marido está realizando serviços domésticos porque agiu em desacordo dela. Ela está de braços cruzados. É uma expressão séria, né? O marido olha de canto. O subentendido, o marido não divide tarefas domésticas de livre e espontânea vontade. O marido já tem muitos livros, os quais não dá conta de ler, mas comprou mais um. Então a gente tem aqui uma sugestão de resposta para vocês fazer uma análise do meme, né? E observem aqui nesse slide, no cardápio de hoje, memecracia, servido, servida, e aí nós temos no primeiro, matemática, estou cansado de tentar encontrar o seu X. Aceite que ele foi embora, a vida continua, né? Embaixo, seguindo esse raciocínio da matemática, ainda a gente tem ali, professor de matemática, olha a expressão de fúria dele, né? E a tabuada do 9. Então, vocês observem que 9 vezes 1, né, não tem ali um numeral, mas temos na unidade ali o 9. E na sequência, a partir de 9 vezes 2 até 9 vezes 10, a gente tem a sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. E aí, de baixo para cima, nós temos a partir do 0 até o 9. Então, olha que facinho que ficou ali montar a tabuada do 9, né? E aí ele fica muito bravo, né? Porque você nunca me ensinou isso, né? Porque o professor de matemática não ensinou dessa forma tão fácil a montar a tabuada do 9, né? De baixo para cima, de cima para baixo, numa sequência ali que vai do 1 ao 9 e do 0 ao 9, né? Na casa da unidade. E aqui nós temos um outro meme, né? Servido, servida, compartilhai, compartilhai, internautas. Memes aos milhares e os fazei viralizar. Divertivos a si mesmos e uns aos outros, né? Então essa ideia de que promove o riso, né? Um gênero textual que serve para causar o humor nas pessoas, né? Então é multissemiótico também, né? Porque produz múltiplos sentidos, multimediático, porque nós podemos compartilhar em diversas mídias por meio de WhatsApp, Facebook, etc. Constituindo-se, portanto, do verbal e do não verbal, como o são, no geral, as histórias em quadrinhos, as tirinhas, as charges e os cartoons, né? Então, temos aqui mais um para a gente refletir, né? Procuro o engraçadinho que pintou esse cachorro de tigre. Corri 2 quilômetros para salvar minha vida. Só parei quando ele latiu. Aí pude perceber que era um cachorro. Quais são, então, os elementos de um meme para a gente aprender um pouquinho sobre a estrutura? Temos imagem, ironia e personagens, né? A imagem tem como base uma imagem que já foi apresentada a um universo de pessoas, geralmente conhecida, né, popular. Pode ser uma foto, um desenho, um gif, um vídeo, né? A ironia é o recurso mais utilizado para provocar o riso, né, ao afirmar algo quando a intenção é dizer exatamente o contrário. O autor torna o discurso cômico, provocando riso e também reflexão. E os personagens geralmente são públicos de fácil e grande reconhecimento no momento da publicação, pois como é um gênero atual, precisa desse elo com a atualidade, né? Tem que haver aí uma interlocução. Também nós temos a questão do texto, né, que geralmente é rápido, objetivo e sua intencionalidade é gerar humor e mais raramente crítica social. Os gêneros textuais tradicionalmente representativos, quando se trata de crítica, são a charge, né, mais especificamente críticas sociopolíticas e culturais, e o cartoon, mais universalmente atitudinal e comportamental. Então vamos para a nossa segunda atividade? Eu vou deixar vocês lerem e interpretarem e a gente retorna na sequência.
Retornando então, pessoal, observem que pressuposto, nós temos aqui enquanto pressuposto um aviso de que não é para estacionar em frente ao portão, pois ali é a saída de uma garagem. E subentendido, o gesto do homem motivado pelo que diz a placa, literalmente porque em frente, locução adverbial de lugar, se escreve em separado. Em frente, tudo junto, é do verbo enfrentar. Na placa de aviso, o erro de grafia possibilitou o meme. O adequado à norma padrão é não estacione em frente ao portão e em frente separado. Né? Então, nessa aula, nós aprendemos um pouco sobre meme, vimos alguns elementos composicionais, espero que vocês tenham gostado e até breve!